Visite gospelmais.com.br para mais notícias gospel atualizada. Disse loucura, não porque seja algo insensato, mas porque é reputado desta forma pela maioria dos homens, que julgam uma loucura a ideia de o próprio Deus ter encarnado num corpo humano e ter morrido na cruz na pessoa de seu Filho, carregando sobre si os nossos pecados, e estar agora ordenando aos homens em todos os lugares que se arrependam de seus pecados e carreguem suas próprias cruzes, para a mortificação do ego carnal, negando-se a si mesmos, para poderem ser verdadeiros discípulos de Jesus. Uma salvação por obras, baseada em méritos humanos, onde as pessoas se considerem capacitadas em si mesmas para a salvação, é rejeitada por Deus, pois aqueles que se julgam indignos a seus próprios olhos, e quão pobres são espiritualmente, e que se arrependem são os que acham favor diante dele. Deus não escolheu os que são sábios, e elevados segundo o mundo, mas escolheu os que são fracos e desprezíveis para o mundo, e cor-dois. Há de fato uma justiça que é pela lei, para a salvação, a qual somente Jesus pôde atender em seu ministério terreno, porque cumpriu a lei perfeitamente. Nenhum homem tem tal capacidade e poder, por causa do pecado que habita em sua natureza terrena. Então é um caminho impossível de alguém tentar ser justificado pela justiça que é pela lei, do mesmo modo como os judeus continuam fazendo até hoje, e não somente eles, como todas as pessoas que estão debaixo de um sistema religioso que ensina, contra o ensino bíblico, as obras como meio de salvação. A boca simplesmente faz a confissão da experiência que ocorreu no espírito, isto é, no coração. E este modo de salvar usado por Deus é tanto para judeus quanto para gregos, porque ele não faz acepção de pessoas, e é rico para com todos os que o invocam, porque tem prometido salvar a todo aquele que invocar o seu nome. Tendo falado sobre o modo de crer no Evangelho, o apóstolo falou a partir do verso 14 sobre o modo como deve ser a sua pregação. A necessidade e o modo de se pregar o Evangelho. Multipliquem-se os modos e métodos de evangelização, mas a mensagem do Evangelho deve ser sempre a mesma, bem como o grande objetivo final da pregação e ensino do Evangelho deve ser sempre o mesmo, a saber, produzir a salvação e edificação de almas na verdade. Foi com este propósito em vista que o apóstolo Paulo escreveu o texto que lemos no 10º capítulo de Romanos. Como é somente pelo anúncio do Evangelho que pode ser tornada conhecida a justiça de Cristo que está sendo oferecida gratuitamente aos pecadores, justiça esta que é decorrente exclusivamente da graça, mediante a fé, conforme ele havia discorrido abundantemente sobre ela nos capítulos anteriores de Romanos, então ele se aplica agora em demonstrar que há então necessidade de tornar esta justiça conhecida através da proclamação do Evangelho.